Então, eu até quero adiantar o tema com vocês. Eu estou chamando essa palavra assim: como transformar más notícias em bênçãos. Bora repetir bem forte isso aí, bem forte, com fé. Como transformar más notícias em bênçãos. Porque, irmão, pensa bem nessa notícia que o Josafá recebe, o rei Josafá recebe. Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão ali dobrando a esquina. Já estão bem ali em Engedi. Ou seja, eles estão bem próximos, são 3 nações, Josafá. Os amonitas, os moabitas e os meunitas, grandes nações, estão vindo contra Judá, que é um paizinho desse tamanho. Então essa é a notícia. Irmão, vocês concordam comigo? Até essa palavra surgiu, eu ouvindo uma notícia ruim, que foi me indignando aquela notícia. Alguém tem ouvido alguma notícia ruim além de mim? Tem, nesses dias, né? Olha, irmãos, o pessoal compartilha algumas coisas comigo que eu nem quero mais ver. Quando eu vejo aquelas carinhas ali bem conhecidas, né, do nosso contexto, aí eu digo, não, essa aqui é proibida para mim. Eu não quero ouvir essa notícia. É tanta má notícia para todo lado, não é? Não só no que diz respeito bom, eu não quero nem entrar nesses detalhes, mas, irmãos, é para tudo quanto é lado, não é? Para tudo quanto é lado. Eu tenho dito assim, eu tenho crido mesmo que nós estamos muito perto do fim, né? Porque tem muitas evidências, né? Os caras falam assim, não, pastor, mas guerra sempre teve. Olha, mas nunca houve tanto poder para destruir o mundo como nós temos hoje, não é? Eu também não vou entrar nisso. Guerras, rumores de guerras, nações contra nações, reino contra reino, tudo que Jesus preveu, não é? A justiça social indo para o esgoto. Não, eu vou mudar de assunto. Olha, muita notícia ruim. Agora veja bem, muito difícil para o Josafá lidar com essas notícias. Não tem o que fazer. Eu acho interessante essa declaração dele, diz: nós não sabemos o que fazer, nem nós, rei Josafá. Mas é interessante, eu vou pular para o final da história, e nós sabemos, olha o que vai acontecer, segundo Crônicas 20 e 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção. Então o vale que estava marcado para ter uma grande guerra de 3 nações contra uma, ou seja, na verdade eles iam destruir Judá, né? Estava tudo já marcado, tudo já confirmado. Nós vamos lá lutar só para a gente não fugir como covarde, mas vai ser um massacre. Então seria o vale da destruição. Quem está me acompanhando? Mas aquele vale, não só aquela notícia ruim, aquela má notícia, toda aquela história se confirmou, se transformou numa grande bênção. Porque, irmãos, eles passaram 3 dias colhendo os despojos. Eles nem lutaram a batalha, na verdade. Quando eles chegaram lá, eles nem entenderam o que estava acontecendo, não é? Nós só vamos entender depois que o texto vai nos explicar que os amonitas, na verdade, começaram a lutar contra os moabitas. Teve uma discordância lá e tal, e eles começaram a lutar, e a Bíblia diz que eles se destruíram. Se destruíram, não é? Não, perdão, fala que os amonitas e os moabitas lutaram contra os meunitas, e eles destruíram os meunitas até exterminarem eles. Uma covardia, 2 contra 1. O inimigo, quem está me entendendo? Quero profetizar já isso na sua vida, irmão. Que o inimigo que está se levantando contra você vai começar a lutar um contra o outro lá, não é? Demônio lutando contra demônio. E aí os amonitas e os moabitas começam a lutar contra os meunitas, destrói totalmente os meunitas, a Bíblia diz. E depois que acaba, eles começam a lutar entre eles. Amonita contra moabita agora, e se destrói completamente. Então quando Josafá chega lá para lutar, ele chega lá para lutar, ele não entende nada, só cadáver. E eles passam 3 dias colhendo os despojos. Quem está me entendendo que é uma grande bênção? Uma grande vitória, irmãos. O que era, na verdade, uma grande ameaça, uma má notícia, era uma providência de Deus. Se eles tinham uma situação financeira, agora eles multiplicaram por 3.
O que você acha de multiplicar seu salário por 3? Já estava bom, né? O que você acha de multiplicar todos os seus bens por 3? É bom, não é? Puxa, seria bom. Imagina um cara assim como o Alan. Cara, ficava milionário 3 vezes, né? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. É isso. Uma má notícia se transformou numa grande bênção. Sabia que Deus quer fazer isso com a gente? Eu não creio que eu estou aqui só te ensinando algumas coisas. Eu creio que Deus colocou isso no meu coração para compartilhar com você, com a igreja, para que ao invés da gente ficar atormentado pelas más notícias, seja lá quais forem, não é? Pode ser que essas má notícias aí que estão passando na televisão não te incomodem, mas uma má notícia de uma enfermidade ou de uma família, etc. Também não quero detalhar muito, porque vai que eu acerto a sua, não é? Mas nós podemos transformar, irmãos, essas más notícias em grandes bênçãos. Sabe, transformar esse vale da destruição que Satanás preparou para a gente em vale de bênção. Vale de bênção. Amém, queridos? Então, quando eu olho a história do Josafá, ele praticou muitos princípios, né? Eu quero falar só de 3, talvez até eu já falei alguns dos princípios do Josafá aqui, mas eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui hoje é novo, pelo menos um deles é muito novo até para mim, e eu quero compartilhar com vocês. Estão prontos? Ok? Então, eu sei que vocês já estão fazendo a maioria dessas coisas, mas vamos ver. Então, a primeira coisa, quem quer transformar uma má notícia na sua vida por uma grande bênção? Entende que não é uma bênção qualquer, né? Uma grande bênção, é um grande milagre isso aí. Já pensou os caras passarem 3 dias carregando bênção? Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Muito bem, a primeira coisa, grita aí, oração. A gente tem que orar. Olha o que diz, né? A oração nos leva a conectar nossa fraqueza com a onipotência de Deus. Bora repetir isso? Diga assim, a oração me leva a conectar a minha fraqueza, a minha impossibilidade com o poder de Deus, com a onipotência de Deus. Amém, querido? Então, irmãos, nós precisamos orar. Agora, deixa eu te falar aqui, ó. Olhando para o Josafá, eu vejo que não é uma oração qualquer. Porque a primeira coisa que ele faz aqui, olha, é uma oração que tem jejum. Grita aí, jejum. Não é? Às vezes a gente está, puxa vida, ouvindo má notícia, estou tão incomodado com essa má notícia. Em vez de eu ir orar, eu fico só preocupado. Não é? Quem já fez isso, levanta bem baixinho para ninguém ver assim. Só eu que vou ver. Eu já fiz. Em vez da gente orar, em vez da gente pegar a nossa fraqueza e conectar com a onipotência de Deus pela oração, a gente só fica angustiado. Vai resolver alguma coisa? Jesus disse, olha, vocês não resolvem nada com preocupação. Ele disse, olha, a preocupação de vocês não acrescenta nem 45 centímetros ou um côvado, não é? No curso da vida de vocês. É inútil a preocupação para vocês. Não vai adiantar nada. Então, irmãos, eu penso que, não a maioria de nós, mas talvez uma grande parte de nós fica só preocupado em vez de orar. Agora, essa oração começa por jejum. Irmãos, é muito importante o jejum. Olha o que diz aí 2 Crônicas 23. Então Josafá teve medo, igual nós. Às vezes a gente fica preocupado demais, com medo. Não é? Isso é humano. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Irmão, é muito importante o jejum. Olha, deixa eu te falar uma coisa. É impressionante como, eu já falei isso para vocês, mas olha, o jejum, ele é a nossa primeira linha de autocontrole, né? É a primeira porta de descontrole que a gente tem que fechar na nossa vida. Quando a gente fecha essa porta, a gente fecha todas as outras. Sabia disso? Se você consegue controlar a sua boca no que diz respeito a comer, você controla todas as outras áreas. Isso fala muito sobre disciplina. Irmãos, a nossa vitória está na nossa disciplina. Nós somos o que nós fazemos todo dia, em qualquer área da nossa vida, não é? E é impressionante. E o jejum, ele nos ensina a disciplinar. Quem é que... Irmão, o jejum não é fácil para ninguém aqui. Para ninguém aqui. Não é brincadeira. Mas a gente vai aprendendo a se disciplinar. Então, eu tinha uma mentira que eu contava para mim. Já viu aquelas mentirinhas que a gente conta para nós mesmo? Eu contava uma mentirinha assim: eu não dou conta
de dormir com fome. Mas isso só durou 53 anos. Eu estou com 54 agora. Ano passado, eu tomei uma decisão. Eu vou jejuar o jantar. Vou jejuar o jantar. Irmão, eu não dava conta de jejuar. Eu não consigo, eu passo mal, eu fico me acordando. Isso é uma questão de... eu vou ficar prejudicado porque eu vou amanhecer o dia e eu vou ficar com sono. Vou ficar sonolento. E eu acreditava naquela mentira. Que mentira boa. Que era uma desculpa, na verdade, né? Irmão, impressionante, beleza. Eu comecei a fazer o jejum à noite. Realmente, eu acordava à noite. Tá vendo? Olha aí, Jackson, tá vendo? Você tem razão, olha aí. Acordava à noite, ficava sonhando com pizza. Sonhando... Sério? Mas, impressionante. Irmãos, acabou. Incrível, acabou. De uma noite toda, era mentira. Eu disse, meu Deus, como que eu acreditei nessa mentira por 53 anos da minha vida? Né? Diga assim, eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Tem castas de demônios, meu irmão, que só se expele por meio de jejum e oração. Só a oração não vai dar conta. Você precisa jejuar. Se você consegue controlar o apetite, você controla todas as outras portas de descontrole na sua vida. Diga, oração com jejum. Tá, agora olha aqui para mim. A outra oração que o Josafá faz, né? Claro, está tudo dentro da oração dele, é a oração de unidade. Irmão, como que a gente transforma uma má notícia numa grande bênção? Como que a gente transforma o vale da destruição no vale da bênção? No vale da bênção é com oração, agora uma oração com jejum. E segunda coisa, oração com unidade. Olha só o que ele vai fazer aqui, ó. 2 Crônicas 20, versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Interessante. Também de todas as cidades de Judá, fala de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar o Senhor. Irmão, então olha só, essa oração, não era só a oração de alguém ali, entende? O rei sofrendo, chama a equipe ali, só o staff do rei, orando. Não, irmão, chama todo mundo tem que se envolver. Chama todo mundo. Eu acho legal o versículo 13, olha só o que diz do capítulo 20. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Não, vamos lá, os homens, vamos orar. Irmão, é todo mundo. As esposas vão orar, as crianças vão se envolver também na batalha espiritual. Por que deixar eles de fora, irmãos? Vamos ensinar eles desde pequeno a orar, pelas dificuldades que nós estamos passando. Junta todo mundo para orar. Não é? Então a segunda coisa que tem na oração do Josafá, além de jejum, não é? É uma oração que tem unidade, está todo mundo nesse negócio, está todo mundo junto nesse negócio, todo mundo junto e misturado. Então aí o marido está orando por um projeto para lá, secreto, né? Porque ele já gastou o dinheiro, ele está orando, Senhor, ela não pode nem descobrir isso, só tem que fazer esse milagre. E a bichinha orando para lá, contando com aquele dinheiro lá. Isso não acontece, né, na maioria das famílias, né? E a bichinha orando, contando com aquele dinheiro que ela pensa que ele tem. Aleluia, pela como é que chama o botox dela? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Tem que ser junto. Não tem que ter segredo, não é? Não tem que ter segredo. Vamos junto nesse negócio, nesse projeto. Vamos orar junto. Amém, queridos? Vamos decidir junto, vamos orar de joelho junto, para que o milagre aconteça. E a terceira coisa que acontece aqui na oração do Josafá, ele ora a palavra. Eu já falei para vocês que quem ora a palavra, já ora a resposta. Porque olha só a oração dele, é uma oração gigante, né? É uma das maiores orações da Bíblia, aí em 2 Crônicas 20. E eu acho legal que ele fala assim, no versículo 9, porque eu não vou ler toda a oração dele, mas no versículo 9 ele fala assim, olha, se algum mal nos sobrevier, está orando para Deus. Senhor, tu disseste que se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Eu acho tremendo isso. O Daniel usa essa mesma oração em Daniel 9, você pode conferir lá. Não é? O Salomão, na consagração do templo, ele também ora essa mesma oração. Senhor, tu disseste
Que se nós orarmos, né? Lembra que o Daniel orava virado com o rosto para Jerusalém, né? Tu disseste, estava lá em Levítico, estava lá na lei. Então Josafá, ele está tomando posse de algo que Deus disse. Irmãos, nós precisamos aprender. Escuta comigo, quem está comigo aqui, ó. Nós precisamos aprender a dizer na nossa oração: Senhor, tu disseste. Não é? Imagina, quando alguém chega com a gente e fala assim, ó: pastor, o senhor lembra que o senhor disse? Eu posso até não lembrar, mas o cara... Não acontece com você isso? Tipo assim, você falou uma coisa e esqueceu. Pode acontecer, um filho, né? Um filho falar assim: pai, o senhor lembra que o senhor disse que, sei lá, que se eu passasse, ou se eu tirasse essa nota, o senhor ia me dar uma bicicleta? Ih, rapaz, eu falei isso há tanto tempo, né? Mas, meu irmão, a Bíblia diz, né, que se a gente falar alguma coisa, está lá em Provérbios, se a gente falar alguma coisa, a gente tem que cumprir aquela palavra, mesmo com dano próprio. Ah, eu falei, mas eu falei naquele... Você falou, meu amigo, é um documento. Não precisa mas onde é que está escrito? Não interessa. Deus ouviu. Quem está me entendendo? E é muito importante a gente aprender a dizer assim: Senhor, tu disseste. Veja as orações do Moisés: Senhor, tu disseste que eu achei graça diante dos teus olhos. Se eu achei graça diante dos teus olhos, então... não me faça subir desse lugar se a tua presença não for comigo. Tu disseste isso para mim. Quem está comigo aqui? É impressionante, irmão. O Davi usa muito essa oração: Senhor, tu disseste. Tu disseste. E agora o Josafá está dizendo: Senhor, tu disseste que se viesse uma praga, uma perseguição, alguma coisa ruim por causa do pecado, e nós nos voltássemos para o Senhor, orássemos ao Senhor, nos arrependêssemos, o Senhor livraria a nossa cara. O Senhor disse isso. Quem está comigo aqui, ó? Então, irmão, qual que é a primeira coisa para eu transformar uma má notícia numa grande bênção? Fala para mim. Como é que tem que ser essa oração? Com jejum. Que mais? Com unidade, todo mundo junto. Que mais? Orar a palavra. Orar a palavra. Se eu pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. Quem está comigo? O que é que eu pedi? Eu vou pedir qualquer coisa, eu preciso disso, eu preciso... É segundo a palavra dele? É segundo a vontade dele que eu estou pedindo? Porque se for, já era. Amém, queridos? Tá, vamos avançar. Até dentro desse daqui, eu li hoje Isaías 55:10, né, que fala que assim como a chuva desce, a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem a terra, e a façam brotar, olha só, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, o que me agrada, e prosperará naquilo para o que desagnei. Olha aqui para mim, ó. É muito interessante essa comparação, né? Porque o Isaías está falando isso, é muito incrível a Bíblia, né? Você já leu lá em Isaías, capítulo 40, que Deus está sentado na redondeza da terra? Meu Deus, isso é assustador, né? Porque coitado do Galilei, que teve que dizer: não é redonda não, é quadrada, né? Porque ele disse que era redonda. Vão te matar, miserável, porque tu é um bruxo. Como que pode ser redonda se o navio anda na reta? É quadrada, vai morrer. Não, é quadrada mesmo, é verdade, é quadrada. Pensa, um dia desse esse cara, né? E a Bíblia já dizia que era redonda. Que loucura, né? E o Isaías, ele está falando assim, ó. Olha só, há muito tempo atrás, está dizendo assim: olha, a chuva que desce é a mesma chuva que sobe. Uau! Foi o Lavoisier que descobriu isso, né? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós só temos essa água que sobe, que evapora, que condensa, que precipita e cai e evapora, é a mesma água. E o Isaías diz: olha, essa água que cai é a mesma água que sobe, mas antes dela subir, ela vai cumprir o propósito dela. E ele diz: assim é a palavra de Deus, ela desce dele, mas ela sobe. E quando que ela sobe? Quando eu falo a palavra. Quando eu digo: Senhor, tu disseste. Quem está comigo? Senhor, tu disseste. Aí ele, aleluia, recebe. Aí ele recebe a palavra. Só que quando ele recebe a palavra,
cumpre o propósito dela lá. Uau! Quem está comigo? Amém? Então a primeira coisa é oração. A segunda coisa, nós precisamos ouvir a promessa. Como é que eu transformo, irmãos, uma má notícia numa grande bênção? Orando. Como é que eu oro? Jejuando. O que mais? Todo mundo junto. Olha para sua esposa aí, amor, vamos orar esse negócio junto. Fala assim para ela, faz essa promessa para ela: eu vou te contar todos os meus segredos. Vou abrir a minha conta bancária. Eu criei uma crise agora. Melhor, fala assim para ela assim: melhor, meu amor, nós vamos ter uma conta conjunta. Né? Amém? Unidade. E que mais? Orar a palavra. Tá bom, agora a segunda coisa, grita aí: ouvir a promessa. Irmão, isso parece ser óbvio, mas é impressionante como muita gente está passando batido na promessa. Olha o que diz aí, 2 Crônicas 20, 15. Dai ouvidos. Grita aí, dai ouvidos. Coloca a mão no ouvidinho aí. Fala assim, ó, dai ouvidos, ó, teu nome, fala teu nome. Dai ouvidos, ó Jackson. A palavra de Deus. Olha só, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Quer dizer, o cara está no meio de uma crise. Em vez dele ficar angustiado, com medo, apavorado, vou fugir. Josafá, presta atenção no que Deus está falando, cara. Te liga. Ouve o que Ele está falando. Eu acho muito lindo isso. E ele fala: não tenha medo. Não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja, a guerra não é vossa, mas é de Deus. Sabe, irmão, nós precisamos, porque deixa eu te falar uma coisa, eu tenho visto, porque quando eu falo isso para você, na verdade já passou por mim, né? Tipo assim, então, naquele dia que eu estava ouvindo essas notícias e assistindo isso, e ficando indignado com aquilo, eu percebi que eu perdi muito tempo. E eu percebi que eu saí dali pensando nessas coisas, querendo explodir uma bomba. Estou brincando. Entende? Então, perdendo tempo com isso, gastando energia com isso, ao invés de ouvir, inclinar. Eu acho interessante essa palavra que o profeta dá para o Josafá. Inclinai, dai ouvidos. Ô Josafá, dai ouvidos. Como que eu vou? Lembra que ele fala lá no começo? Senhor, como que eu vou sair dessa? Eu não sei o que fazer. Não vou perguntar para você se tem na sua cabeça assim, né, essa mesma palavra. O que eu vou fazer? Não sei o que fazer. O Josafá falou a mesma coisa. O que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Mas ele está fazendo, ele está orando. Beleza. Mas agora o profeta diz para ele: Josafá, falta uma coisa para você fazer. Dá ouvido. Preste atenção no que Deus está falando. Aí ele inclina o ouvido. Ele peraí, eu vou parar. Mas o problema está bem aí na esquina. Eu preciso mobilizar o exército. Dai ouvido primeiro, para você não tomar nenhuma decisão errada. Ouça o que o Senhor tem para falar para você, antes de você tomar qualquer decisão. Quem está entendendo que a nossa tendência é essa, né? A gente dá uma desculpa. Não, mas eu tenho que ter, se eu não decidir. Irmão, ninguém tinha mais pressa do que o Josafá. Não é? Eu tenho uma tendência de ser muito apressado. Mas a Bíblia diz: dai ouvidos. Não tome nenhuma decisão se você não tiver certeza que Deus está no negócio. Pastor, mas eu não sei ouvir a Deus. Então vai buscar um conselho de alguém mais maduro. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Peça conselho das pessoas que conhecem a Deus. Um pouquinho mais do que você, então. Não é? A Bíblia diz que o orgulhoso não gosta de ouvir conselhos. Ele nunca busca conselho. Então veja bem, eu acho muito interessante isso. Aí depois que o Josafá inclina o ouvido, rapaz, ele para e ele diz: cara, eu vou ouvir a voz de Deus. Senhor, eu estou apavorado, desesperado, não sei o que fazer, mas por favor, fala comigo. Aí ele ouve essa palavra, que essa peleja, Deus fala para ele assim, ele ouve através do profeta, né? Essa peleja não é sua, essa não. Você vai lutar outras, mas essa é minha. Eu que vou lutar por você. Ele ouviu. Aí interessante, ele sai dali falando a palavra. Olha o que ele diz aqui no versículo 17.
ele sai falando com o pessoal, ele reúne o povo e diz, segundo Crônicas 20:17, neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém, não tem mais, nem vos assusteis, amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Quer dizer, o cara que estava apavorado, sem saber o que fazer, agora que ele ouviu a palavra do Senhor, e o Senhor disse para ele, essa batalha não é sua, é minha, essa batalha você não vai ter que lutar, fique parado e você vai ver o salvamento. Irmãos, ele repete para o povo, ele reúne o povo, e ele dá a palavra que ele recebeu de Deus. Quem está comigo aqui? Por que ele foi capaz de fazer isso? Porque ele deu ouvido. Por que você é capaz de dar uma palavra para alguém? Porque você deu ouvido, porque você parou. O que é dar ouvido? É prestar atenção, é parar, é concentrar, ouvir a voz de Deus. Meu irmão, Deus está falando, mas nós precisamos dar ouvidos. Quem está comigo aqui, ó? Ele disse que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco, não só conosco, mas Jesus disse, olha, eu preciso ir, senão eu não posso enviar o Consolador, e quando Ele vier, Ele estará sempre convosco e estará em vós. Irmãos, o Espírito Santo está em você, querendo comunicar com você inclusive. Mas se você estiver ouvindo tantas informações, tantos barulhos de tudo quanto é lugar, igual como eu estava naquele dia, eu não vou ouvir a voz sutil e suave do Espírito Santo me conduzindo. Quem está comigo? Eu não sei se eu já contei aqui, a gente estava construindo em Palmas, e eu estava tão angustiado com a construção, era uma grande construção, né? E eu estava tão angustiado, era tanta coisa. Irmãos, eu já acordava às 5 horas da manhã preocupado. Meu Deus, eu já corria, eu já ia para o telefone angustiado. Foi um tempo, eu falei para a Mila, nunca mais eu faço isso. Nunca mais, aprendi. Né? E uma tribulação, era um desespero, e era, meu irmão, meu celular tocava toda hora, era um negócio angustiado. Aí um dia eu vou chegando na igreja, aí uma irmãzinha, irmão, não, Deus escolheu assim, aquela irmãzinha que, sabe, que aparecia de vez em quando na igreja, que nem era tão comprometida, que nem era tão espiritual. Não, Deus me protegeu, Ele é muito bom para mim. Aí a irmãzinha falou assim, pastor, eu tive um sonho com o Senhor. Sério? Sério. Eu já ia pregar, né? Ela disse, eu posso contar? Pode, me conte. Aí ela disse assim, eu sonhei que o Senhor ia subindo uma ponte muito alta, muito alta. Aí o Senhor chegava lá em cima. Aí o Senhor tirava um cheque do bolso. Só que esse cheque, na verdade, não era um cheque, era aquela planta baixa. Como é que chama? Aquela planta que é grande, aquele papel grande, como é que chama? Planta baixa, né? O cheque ia virando uma planta baixa. Sabe que era uma planta baixa tão grande, rapaz, que ela se enrolava toda em mim, e ela ia se enrolando toda em mim, aquela planta baixa, e eu ia cair da ponte. Pastor, eu não vi o Senhor cair, mas parece que o Senhor ia cair. O que o Senhor acha? Eu falei assim, irmã, não conte isso para ninguém. Falei para ela, eu disse, irmã, isso eu acho que é um segredo que Deus quer que eu ore mais. Eu quero pedir para a senhora não comentar isso com ninguém, tá bom? Ela, tá bom. Eu saí de lá, irmãos, e fui me ajoelhar lá, antes de pregar, e dizer, Senhor, me perdoe, porque eu não estou ouvindo a Tua voz. E o Senhor precisou chamar alguém para falar comigo, porque eu estou offline, me perdoe. Eu lembro que amanheceu o dia, eu chamei a arquiteta do projeto e disse, eu quero contratar você. E a gente nem tinha essa grana. Eu quero contratar você, eu não quero me preocupar com nada, eu não quero me preocupar com nenhum prego dessa construção, tá ligado? Tá ligado? Beleza. Acabou. Paguei para não ficar preocupado, acabei para ter meu tempo a sós com Deus, acabei para ficar com Ele, acabei para inclinar, tá entendendo que isso é que é inclinar o ouvido? Inclinar o ouvido. Quem está comigo aqui? Quer sair dessa, irmão? O que eu vou fazer, Senhor? Foi a pergunta do Josafá. Foi que Deus falou para ele, né? Dai ouvidos. Dai ouvidos. Dá com a mãozinha aí. Dai ouvidos. Dai ouvidos. Eu gosto de Provérbios 4:20, diz assim, olha. Filho meu, atenta para as minhas palavras. É quase um apelo. Aos meus ensinamentos, inclina
os ouvidos. O que é que Deus está falando? Como é que eu vou ouvir se eu estou ouvindo tanto barulho, né? Jesus falou daquelas sementes que caíram, uma caiu à beira do caminho, outra caiu entre os espinhos, outra caiu entre as pedras. Mas ele falou de uma semente que caiu, olha só, Lucas 8,15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Quem é que frutifica? Quem presta atenção. Quem é que frutifica? Quem dá ouvidos. Quem é que frutifica? Quem retém a palavra, que é capaz de repetir a palavra, que sabe, que guarda aqueles versículos, guarda aquela palavra que Deus deu. É esse que vai frutificar, irmãos. Aquele que ouve a palavra, mas não retém a palavra, vai até crescer, mas os espinhos vão sufocar a semente, não vai produzir fruto, ele vai desistir, ele não vai perseverar. Quem está comigo? E a terceira e última coisa para a gente orar. Quem quer transformar má notícia em grande bênção? Deixa eu só ver os que querem. O que é que você tem que fazer? Como é que você tem que orar? Jejuando, todo mundo junto, unidade, e orar a palavra. Que mais? Não ouvi? Ouvir a promessa, dai ouvidos, prestar atenção, reter a palavra. Quem está comigo? Beleza, agora a última coisa para a gente orar. Grita aí, louvar pela fé. Esse ponto que foi o que mais marcou para mim, esse eu quero compartilhar com vocês. Grita aí, louvar pela fé. Diga, orar. Orar e jejuar, orar com unidade, orar a palavra. Qual é o segundo mesmo? Dá ouvidos à palavra, dá ouvidos às promessas. E agora a terceira coisa, grita bem forte aí, louvar pela fé. Mais forte, louvar pela fé. Como assim, pastor, que eu louvo pela fé? Vou te mostrar. Segundo Crônicas 20, versículo 18, diz assim, olha: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Agora olha aqui para mim, irmãos. Muito legal a gente louvar, né? Mas se eu te perguntasse aqui, pensa, os caras estão dobrando a esquina, irmão, 3 exércitos, aquela multidão, chegaram, estão vendo a fumaça, né? Aquele barulho de cavalo. Eles são um paísinho desse tamanho. Os caras estão dizendo, Josafá, os caras já estão chegando aí. Você ia louvar. Não é uma música qualquer, né? A Bíblia diz, olha só. Até a música, ele fala a música que ele cantou, quer ver? Olha aí, 2 Crônicas 20, versículo 21, aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, diga, marchando à frente do exército, louvasse a Deus, dizendo, olha a música, olha a letra da música, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmão, eu penso que muita gente ali ficou, o pastor Josafá ficou doido. Como assim? Uma música de gratidão por algo que você não recebeu ainda. Irmãos, eu acho que esse é um dos grandes, eu creio que isso desestrutura todos os fundamentos do inferno. O diabo te vê feliz, o diabo te vê cantar, e uma música dessa de alegria, te vê dançar, não, pior, te vê dançar. Sabe, no meio disso aí, eu penso que o diabo fica endemoninhado, não é? E foi isso que ele fez. Lembra quando o Paulo e o Silas estavam presos por um crime que eles não cometeram? Eles estavam evangelizando uma mulher, expulsaram o demônio dessa mulher, e os caras criaram um monte de mentira contra ele, acabaram sendo presos. E quando eles estavam presos, a Bíblia diz que amarraram ele na prisão mais funda lá. Os teólogos dizem que era lá no esgoto da cadeia. Eles amarravam os caras no tronco, lá no esgoto, onde todo o esgoto, né? Eu não vou nem entrar em muito detalhe, que daqui a pouco você vai jantar. E aí, pensa, o cara
À meia-noite, eles tudo espolado, porque eles pegaram 40 chicotadas cada um, não é? E aí eles estão tudo arrebentado, aquele chicote que flagelaram Jesus, né? Que tinha ponta de ossos, que arrancava a carne, era assim. E os caras ali sangrando. À meia-noite, a Bíblia diz que eles começaram a louvar o Senhor. Bora cantar, Paulo, Silas? Ai, estou com muita dor, mas eu acho que dá. Vamos cantar, vamos. Mas naquela bem alegre. Amanhã a gente já vai estar lá com Jesus mesmo, vamos comemorar. Eles iam morrer no outro dia. E eles começam a cantar. Irmãos, eu creio que na hora que eles começaram a cantar, vocês sabem, né, que teve um terremoto. Quem sabe que teve um terremoto? Eu creio que Deus veio, só que Deus veio tão rápido que ele meio que descuidou e pisou muito forte. Eu acho que ele pisou muito forte. E aí teve um terremoto na prisão. Quem está comigo? Sabe, por isso que eu digo que o louvor, antes da gente receber a vitória, desestrutura o diabo. O diabo adora, irmão, te ver assim, chorando, te ver angustiado, te ver muito triste. Ele adora. Ele quase tem essa palavra é proibida. Ele gosta disso. Mas quando ele te vê feliz, ele fica doido. Ele te vê feliz. Então Paulo está lá, irmãos, o Josafá está cantando, rendendo graças ao Senhor. Eu acho, Jesus, antes dele ir para o Getsêmani, você sabe que na ida para o Getsêmani, ele reuniu os discípulos, Marcos 14, versículo 26, e eles cantaram um hino. Ele sabia o que ia acontecer com ele, ele sabia tudo que ele ia sofrer. Vamos cantar, galera. Você viu? Jesus não aparece cantando muito na Bíblia, né? Na verdade só aparece esse momento, ele cantando, quando ele vai para o Getsêmani. Tremendo, né? Eu sei que não é fácil, irmãos, mas eu quero terminar contando a história de um cara, é uma história real, chamado Horácio Spafford. Já pode até deixar, já pode até ir dedilhando a música. Presta atenção aqui na história. Horácio Spafford, isso foi por volta de 1873 em Chicago. Ele era inclusive um admirador do D.L. Moody. Naqueles dias houve um grande incêndio na cidade de Chicago, né? Muito famoso até. Muita gente morreu, a cidade foi praticamente destruída. E esse cara que era milionário, ele perdeu praticamente tudo. E ali no meio daquela crise toda, irmãos, o filho dele ficou muito ferido por causa do incêndio, mas ele estava acreditando que o filho ia recuperar e o filho morreu. Meu Deus, eu não sei o que é perder um filho, eu espero nunca perder. Espero enterrar, né? Eu espero que eles me enterrem, né? Que eles me enterrem, não o contrário. Meu Deus, eu fico imaginando como que deve ser difícil perder um filho. E ele perdeu esse menino, e perdeu tudo que ele tinha. E assim, no meio do desespero, o Horácio, muito crente que ele era, ele chamou a esposa e falou: amor, vamos fazer uma viagem de navio com as meninas. Ele tinha 4 filhas, para a Inglaterra. Vamos passar umas férias lá, uns dias lá. Eu não aguento mais aqui, eu não quero nem ficar mais nesse lugar. Aí eles combinaram de ir, beleza, vamos lá. Só que na hora deles embarcarem, ele foi chamado para atender uma emergência. O Horácio, ele falou: amor, você vá na frente, daqui a uma semana a gente se encontra na Inglaterra. E aí o que aconteceu? Esse navio naufragou, e as 4 meninas dele morreram. E a esposa mandou um telegrama, que era tudo que tinha na época. Mandou um telegrama dizendo assim: viva, porém só. Ele já entendeu tudo. Ele correu para lá, pegou a esposa e ele pediu. Ele queria ir lá, no lugar do naufrágio. Eles foram de barco até aquele lugar do naufrágio. E ali, naquele lugar, ele cantou essa canção. A única canção que esse cara fez na vida dele. Ele só fez uma música na vida dele, que foi essa. Irmão, como que pode cantar numa hora dessa? Não é? E aí eu quero te convidar, eu vou chamar o louvor aqui. Quero te convidar para ficar em pé. Vamos tentar cantar essa canção que ele cantou ali, olhando, né, no lugar onde as filhas foram sepultadas, né, irmãos? Depois de ter perdido tudo, depois de ter perdido o filho, meu Deus, o cara conseguiu cantar. Então ele cantou:
Quer ver? Coloca a letra pra gente aí. Quem sabe pode cantar, inclusive, né? O pessoal assim de mais de 30 anos. Já pensou, irmão? Eu vou ler primeiro a letra. Coloca a primeira letra para eu ler para eles. A letra que esse cara concebeu, né? Que o Espírito Santo deu para ele. Se paz a mais doce me deres desfrutar, se dor a mais forte sofrer. Quem acha que era uma grande dor que ele estava sofrendo? Seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você pode cantar essa música a despeito do que está acontecendo com você. Sabe, não importa o que estiver acontecendo com você, você pode cantar: eu sou feliz com Jesus. Irmãos, isso enlouquece o inferno. Isso transforma má notícia em grande bênção, quando nós louvamos a Deus, apesar das nossas circunstâncias. Vamos cantar. Se paz a mais doce me deres desfrutar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz. Canta bem alto. Independente do que você estiver passando, da má notícia que está ameaçando a sua vida, em qualquer área da sua vida, transforme essa má notícia numa grande bênção, numa grande vitória. Transforme esse vale de destruição que foi escolhido para destruir você num vale de bênção. Cante diante dessa ameaça do diabo. O Josafá reuniu os cantores na frente do exército. Isso fala de prioridade. Ele estava dizendo: primeiro eu vou alegrar o coração do meu Senhor, depois eu tomo as providências. Primeiro Deus na minha vida, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Era isso que ele estava dizendo. E vamos render graças ao Senhor, ele disse. Vamos agradecer a Ele, porque nós estamos vivos, porque nós estamos aqui, porque nós temos essa oportunidade de lutar, porque Ele nos abençoou até aqui, nós chegamos até aqui, e se nós morrermos todos hoje, nós estaremos todos com Jesus. Foi isso que o Josafá disse para aquele povo. Continue cantando mais uma vez. Feliz
Coloque a mão no seu coração. Não é estou feliz com Jesus, porque Ele me abençoou, porque deu tudo certo para mim, porque a minha conta tá azul, porque eu tenho isso ou aquilo. Mas eu sou feliz com Jesus e nada vai mudar isso. Se eu tenho uma paz, uma doce paz, maravilha. Se eu tenho uma luta, uma tribulação, maravilha. Nada pode mudar. Nada pode mudar que eu sou feliz com Jesus e ponto. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Vamos cantar o nome dEle. Vamos cantar para Ele. Eu quero que essa música fique aqui agora para você, como um desafio, um dever de casa, para você cantar essa música amanhã durante o dia. Cantar Jesus. Pastor, mas como que eu canto com essa ameaça na minha porta? Pois é, você aprendeu que o Josafá transformou essa ameaça numa grande bênção. Você vai fazer isso. O Paulo transformou aquela prisão numa igreja, porque as pessoas viram o terremoto, ficaram impressionadas, se prostraram diante do Paulo, entregaram suas vidas a Jesus. Ele saiu daquela prisão, foi para a casa de Lídia, pregou o evangelho naquela região. Nasceu a igreja dos Filipenses. Nós temos uma carta hoje para nós, a carta aos Filipenses, por causa daquele episódio, por causa daquela ameaça que foi transformada numa grande bênção na vida do Paulo, porque ele cantou, porque ele louvou a Deus no meio da sua tribulação. Vamos louvar o Senhor, fazer uma coisa prática nessa noite. Vamos louvar o Senhor no meio da tempestade, antes da bênção chegar, pela fé, sabe? Isso é louvar pela fé. É porque eu sei que vai dar tudo certo. Eu já vou louvar, eu já vou me alegrar, porque eu sei, porque sei que já deu tudo certo. Isso que é louvar pela fé. Ao poder que foi morto, o que posso Coloca a letra aí, Cris. tua bondade sem fim, só posso te adorar. Tu és bom, o teu amor não tem fim. Diga para ele. Tu és bom, o teu amor Ainda que eu não entenda, tu és bom.
Santo querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é um espelho para nós, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos inspira nessa noite, como nós devemos nos comportar, reagir diante das ameaças, das más notícias de Satanás contra nós. Como transformar essas más notícias em grandes vitórias, grandes bênçãos na nossa vida. Ó Deus, toca na nossa vida de oração nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a inclinar realmente os nossos ouvidos para o Senhor, para a Tua palavra e não para o barulho do mundo. Temos perdido tanto tempo, Senhor, na verdade, ouvindo o barulho do mundo. Estamos ficando surdos, ensurdecidos por causa desse barulho. Por isso nós não conseguimos falar, porque todo surdo é mudo. Não conseguimos profetizar, não conseguimos falar a palavra correta, só murmuramos. E hoje, Senhor, obrigado por esse desafio de nós cantarmos em casa, cantarmos no carro, cantarmos, porque nós sabemos que o Senhor é bom. Obrigado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite.